Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus e nesta manhã do dia 24 de maio, nós vamos meditar de Jó, capítulo 32 ao capítulo 34 e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos ver pela primeira vez a fala de um amigo de Jó chamado Eliú. Isso mesmo. Como ele era o mais jovem daquela turma, ele, por respeito aos mais velhos, ficou calado até agora, só ouvindo aquilo que Jó falava, aquilo que ele faz, Bildade e Zofar falava. E enfim, quando ninguém mais tem o que falar, Jó praticamente, com os seus argumentos, faz calar todos os seus amigos. Nós vemos agora Eliú que entra em cena. E o interessante é que Eliú vai trazer um novo ponto de vista. Até agora nós estamos vendo que Elifaz, Bildade e Zofar, eles acreditam que Jó tenha pecado, que Jó está escondendo alguma coisa, que existe algum pecado oculto, alguma iniquidade que Jó não quer confessar, que ele é culpado, que ele tem culpa no cartório. É essa a visão de Elifaz, Bildade e Zofar. Mas Eliú, ele vai falar que ele até acredita na inocência, na integridade de Jó, que Jó pode ser que não tenha realmente pecado, culpa ali no cartório, Mas, a partir desse momento de sofrimento, Jó passou a pecar pela forma dele de se comportar, pela forma dele de reagir ao sofrimento. O sofrimento levou Jó ao pecado, Então, nós vamos ver que ele vai trazer, isso para Jó, que ele se tornou pecador pela sua arrogância, por defender a sua inocência e querer se justificar e ser acima de Deus. Então, na verdade, nós vamos ver que ele quer trazer um novo olhar de Jó, esse olhar para o sofrimento, de que há um propósito maior e que ele deveria, se acalmar, deixar de ser tão arrogante, que se ele não pecou, ele terminou pecando nesse momento de sofrimento. Mas, enfim, vamos à fala de Eliú. Veja só, Jó, ouça as minhas palavras e preste atenção ao que eu vou dizer. Chegou a minha vez de falar. As palavras estão na ponta da minha língua. Falo com toda sinceridade e digo a pura verdade. O Espírito de Deus me criou. O sopro do Deus Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me se puder. Apresente seus argumentos e defina a sua posição. Você e eu somos iguais diante de Deus. Eu também fui formado do barro, portanto, não tenha medo de mim. Não serei severo demais com você. Você falou em minha presença e ouvi bem as suas palavras. Você disse, sou puro e não tenho pecado, sou inocente e não tenho culpa. Deus procura motivos para se opor contra mim e me considera o seu inimigo. Prende os meus pés no toco e vigia todos os meus pensamentos e movimentos. Mas você está enganado e eu lhe mostrarei o motivo. Pois Deus é maior que qualquer ser humano. Sendo assim, por que você o acusa? Por que você diz que ele não responde às queixas do ser humano? Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Fala em sonhos, Deus fala em visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre nós, enquanto dormem cada um na sua cama. Sussurra em seus ouvidos e aterroriza-o com as advertências.
faz com que deixe de praticar o mal e alivia-o e livra-os do orgulho e preserva-o do túmulo e de serem atravessados pela espada. Deus os disciplina no leito da enfermidade, com dores constantes nos ossos. Eles perdem a vontade de comer, nem mesmo o alimento mais delicioso lhe traz o apetite. Sua carne definha a olho nu e os seus ossos ficam à vista. Estão cada vez mais perto do túmulo. Os mensageiros da morte os esperam. Mas se tu és um dos milhares anjos do céu e este aparecer para interceder por alguém e declarando-o justo, Deus terá compaixão e dirá: livra-o do túmulo, pois encontrei resgate por sua vida. Então o seu corpo se tornará saudável como o de um menino e será forte e jovem outra vez. Quando ele orar a Deus, será aceito. Deus o receberá com alegria e o restituirá à condição de justo. Ele declarará aos seus amigos: pequei e perverti o que era correto, mas não valeu a pena. Deus me livrou do túmulo, agora a minha vida contempla a luz. Sim, Deus faz essas coisas acontecerem repetidas vezes com as pessoas. Ele as livra da sepultura para que desfrutem da luz do dia. E preste atenção, Jó, fique quieto, ouça-me, pois tenho mais coisas para falar. Se você tem algo a dizer, responda. Fale, pois quero que seja absolvido. Se não tem nada a dizer, fique quieto e ouça, e eu lhe ensinarei com sabedoria. E aí Eliú vai agora, né? Então, de primeiro discurso aqui, ele está se saindo muito bem. Você vê que ele disse: olha, calma, Jó, eu sou como você, eu vou pegar leve com você. Só que no capítulo 34, Eliú já vai começar a acusar Jó. E essa acusação é de que Jó não passa de um arrogante. Preste bem atenção. Ouça-me, você que são sábios, e prestem atenção, vocês que têm conhecimento. Jó disse: o ouvido prova as palavras que ouve, assim como a língua distingue os sabores. Portanto, vamos discernir para nós mesmos o que é certo. Vamos descobrir juntos o que é bom. Pois Jó também disse: sou inocente, mas Deus tirou de mim os meus direitos. Sou inocente, mas ele me chama de mentiroso. Minha dor é incurável, embora eu não tenha pecado. Diga-me alguma vez houve um homem como Jó, com sua sede, com palavras irreverentes? Escolhe como companheiro que pratica o mal? Chegou até a dizer: por que desperdiçar tanto tempo tentando agradar a Deus? Ouça vocês que têm entendimento, Deus não peca de forma alguma, o Todo-Poderoso não pratica o mal. Ele retribui a cada um de acordo com os seus atos. Trata a pessoa como merece. Na verdade, Deus não fará mal. O Todo-Poderoso não cometerá injustiça. Quem entregou a terra aos cuidados de Deus e quem o fez responsável por todo o mundo? Se Deus retirasse o seu espírito e removesse o seu sopro, toda a vida cessaria e a humanidade voltaria ao pó. Portanto, você é sábio e ouça-me, preste atenção no que eu digo. Acaso Deus poderia governar se odiasse a justiça? Você pretende condenar o juiz todo-poderoso? Ele diz aos reis: você não persevera, e aos nobres: vocês são injustos. Para Deus não importa a posição da pessoa, ele não dá mais atenção aos ricos do que aos pobres, pois todos foram criados por Deus. Morrem de repente, falecem no meio da noite.
Os poderosos são removidos sem a ajuda da mão humana, pois você observará como as pessoas vivem. Ele vê tudo o que elas fazem. Não há escuridão densa o bastante aonde os perversos possam esconder-se dos seus olhos. Não são a pessoa que decide o momento em que comparecerão diante de Deus para ser julgado. Ele destrói os poderosos sem consultar ninguém e põe outros em seu lugar. Ele sabe o que faz. À noite derruba e destrói. Ele os fere porque são perversos e os castiga em público para que todos vejam, pois deixaram de segui-lo e não têm respeito algum pelos seus caminhos. Fizeram os pobres clamar e chamar a atenção de Deus. E ele ouve o grito dos aflitos. Mas se ele permanece calado, quem o criticará? Quando ele esconde o seu rosto, ninguém pode encontrá-lo, nem indivíduo, nem nação. Ele impede que os ímpios governam, para que não seja uma cilada para o povo. Porque ninguém diz a Deus, pequei, mas não voltarei a pecar? Ou, não sei qual foi o meu erro, mostra-me o que eu fiz de mal, e deixarei de fazê-lo de imediato? Acaso Deus deve adaptar a justiça dele às suas exigências? Você o rejeitou. E a escolha é sua e não minha. Compartilhe sua sabedoria conosco. Afinal, pessoas inteligentes me dirão. E os sábios que me ouvem falarão. Jó fala por ignorância. Suas palavras não fazem sentido. Jó, você merece o castigo mais severo, pelo modo perverso como falou, pois o seu pecado acrescentou a rebeldia. Não mostra respeito e não para de falar contra Deus. Forte nessa acusação? Pois é. E amanhã nós vamos ver que Eliú vai continuar no capítulo 35, agora lembrando a Jó da justiça de Deus. Deixará por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o nosso coração. E somente o Senhor conhece-nos no nosso mais profundo. Como disse o salmista, queremos sim colocar a nossa vida diante do Senhor e pedir que o Senhor conduza sempre os nossos passos. Queremos agradar a ti, Senhor. Queremos depositar diante de ti tudo o que temos e tudo o que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.